Olá, tudo bem? Sou Carol Souza, professora de teatro e circo do programa Arte Viva da Secretaria Municipal de Cultura. E aí vamos continuar fazendo a nossa viagem no tempo, não é mesmo? Começamos lá na Idade Média e hoje nós vamos falar sobre o Barroco. Nós estamos viajando sobre as telas vivas. Estamos conhecendo um pouquinho de cada época, né? Bem pouquinho mesmo de cada época. Hoje, no Barroco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as igrejas. As igrejas ainda tinha grande influência nas artes, né? Na arte barroca. Com o barroco artístico, é um período em que a Igreja Católica investiu muito, contratando muitos artistas para fazerem belíssimas obras nas igrejas. A maioria delas retrata cenas bíblicas e é bem interessante. Você vai nessas igrejas, até hoje, em algumas igrejas tem os vitrais desenhados. Então, nessa época, os grandes artistas pintavam, né, as igrejas, não só os vitrais, mas pintavam os quadros da igreja, faziam esculturas para serem colocadas na igreja. Não era somente na igreja, mas tinha grande influência, né? Semana passada vocês fizeram o quebra-cabeça, né, do quadro da Mona Lisa. Eu falei para vocês que naquela época também, né, na época do Renascimento, a igreja também a igreja tinha grande importância, tanto que foi o quadro da Santa Ceia, Maria e o Anjo, foi feito naquela época. Nessa época também surgiu muitos quadros religiosos, né? E as características mais importantes do período barroco é muito contraste entre o claro e o escuro. Então tinha muito assim, você colocava numa mesma imagem claro e escuro, a luz e a penumbra. Então a sombra, né, a arte da sombra nesse período foi de grande importância, grande relevância. As emoções retratadas com vida e muitos detalhes. Então, tudo que era retratado tinha muito detalhe. Era tudo muito bem detalhado, nos mínimos detalhes. A maioria das obras retrata pessoas e, por isso, cenários cheios de histórias, em sua maioria com temas bíblicos. Então, a maioria dos quadros que eram pintados eram retratados por pessoas. Eram pessoas reunidas ou sozinhas, mas eram muito retratadas por pessoas. Tinha objetos também, mas o destaque maior era as pessoas. Então, a nossa atividade de hoje, como na semana passada nós fizemos o quebra-cabeça, nós vamos imprimir também uma imagem barroca, né? Eu não escolhi pessoa, porque eu falei muito de pessoa aqui, eu escolhi essa imagem. Só você digitar lá arte barroca, imagens, que aparece várias. Eu escolhi essa porque reparem que ela já tá um pouco aqui, ó, escuro e claro, né? Não é que eu falei para vocês que tinha grande contraste entre o escuro e o claro, claro e o escuro, que é a luz e a penumbra. Então essa aqui já tá mais fácil. Para você que você vai fazer em casa, que você vai ter um tempinho maior, escolha uma imagem que você goste, tá? Não aproveita assim, porque eu vou colorir bem rapidinho aqui, só para mostrar para vocês que o nosso tempo é curto, tá? Eu vou usar, como já está bem contornado de preto, tá escuro, eu vou usar só um lápis de escrever mesmo, que é o chamado de grafite, né? Colorir de uma cor só, grafite bem clarinho. Vou colorir só uma folha também, só para vocês perceberem a diferença, né? E dá para a gente notar assim, a diferença do claro e escuro na mesma tonalidade, né? Porque o grafite, se você colorir bem forte, ele vai ficar quase preto, né? Bem escuro mesmo, um cinza bem escuro. Mas se você não colocar força nele,
E a importância da gente fazer esse exercício no teatro é porque assim, nós fazemos também muito cenário, não é verdade? No teatro. Não é só subir em cena, atuar, não é somente isso. Você tem também que construir figurino, construir cenário, não é mesmo? Então é importante a gente fazer essas atividades de colorir, de montar quebra-cabeça, de desenhar, porque a gente tem que criar nosso cenário. Nós temos que criar o nosso figurino. Nós não podemos ficar dependendo das outras pessoas para a gente fazer isso, né? Então, ó, com o lápis de escrever mesmo, ó, tá vendo? Olha a diferença do de baixo. Eu cobri a minha parte branca com um grafite bem clarinho, tá? Então, ó, escolham o desenho de vocês, tirem a foto ou mandem seu vídeo. Não esquece, hein? Estou esperando o retorno de vocês. Então, até a nossa próxima aula, hein? Beijo!